Oi, pessoal! Estamos de volta aqui para o curso Como Ser um Dia de Sucesso. Essa é a nossa última aula. A gente vai se despedir muito bem, porque uma pessoa que a gente vai conversar hoje é um menino prodígio, conhece muito e a gente vai tentar passar um pouquinho aí por tudo que a gente viu nesses dias de curso. Então, sem mais demoras, por favor, senhoras e senhores, Michel, fala. Que, Michel, obrigado por que teu legal. tempo aqui com a gente. Imagina, Sandro, é um prazer estar aqui e conversar com essa galera aí que promete definir o futuro da música eletrônica aqui no Brasil, né? Exatamente. Eu queria que você pudesse tentar, sei lá, em 2 ou 3 minutos, contar um pouquinho de quem você é, para a gente poder, né, conhecer você. Ah, beleza, claro. Bom, todos que não me conhecem, muito prazer, eu sou o Michel Palazzo. Estou aqui a convite do Sandro Horta, um grande empreendedor da música eletrônica do Brasil para o mundo há muitos anos. E, bom, comecei ali nos anos 90, mais especificamente em 97, depois de ter acesso ao álbum do Homework, do Daft Punk. Foi um disco que foi o primeiro álbum de música eletrônica que eu ouvi assim por 20 vezes sem parar. E aí eu quis entender um pouco mais, né, desse movimento musical. Eu tive acesso também a muitos discos nessa época de vinil, através de viagens internacionais que alguns amigos e familiares faziam, me traziam sempre discos. E aí, 97 para 98, eu queria entender como que uma música passava de uma para outra, né? Na época eu só tinha os vinis e fita cassete. E aí foi quando eu entendi que existia um mixer, existia um DJ que fazia a sincronização das batidas, e fui entender um pouco mais disso. Bom, muito bem. Aí comecei a tocar em festas de bairros, festas de amigos. Muito rapidamente consegui um reconhecimento. Foi muito bom esse momento aqui na cidade de São Paulo. Acompanhei todo o estouro da música eletrônica aqui, dos clubes, e consegui tocar em todos aqui de São Paulo. E aí chegou um ponto que eu comecei a perceber que para eu sair desse círculo aqui da minha cidade, eu precisaria fazer algo diferente, eu precisaria me especializar em algum movimento, algum gênero musical. Nessa época a gente tinha o house, o techno, o trance e o drum and bass. E aí eu entendi que cada DJ começava a criar o teu gênero, começava a se especializar num gênero, e com isso ele conseguia uma notoriedade para tocar em outras cidades e tal. Nessa época, você ser um bom DJ, né, um cara que era capaz de trazer alegria para as pessoas que estavam ali, sejam 20 pessoas ou sejam 200 mil pessoas, um bom DJ ele tinha um repertório notável, né? Ele trazia novidades, ele surpreendia as pessoas e consegui fazer isso muito bem, além de uma ótima técnica, a modéstia à parte. E aí comecei a tocar fora de São Paulo, comecei a viajar para 300 quilômetros daqui de São Paulo, interior de São Paulo, e aí Aí a música nesse momento começou a também ter notoriedade em outras cidades, né? Então já tinha Curitiba, já tinha Floripa, enfim, outras cidades aqui do Sudeste e do Sul. Comecei a tocar também, depois fomos para o Nordeste, depois Norte. E com isso toquei em todos os estados brasileiros. E aí eu me deparei novamente, Sandro, com aquela questão, pô, mas e aí, o mundo é gigante, a música eletrônica ela não tem barreira, a música eletrônica é uma música universal. Eu preciso também pensar fora da caixa aqui do Brasil para poder fazer novas colonizações. E aí eu precisaria de um diferencial. Nessa época, existiam alguns produtores de música, mas ainda era um negócio muito embrionário. Tinha o Guilherme Borato, tinha o Chorta, tinha o Jason O'Brale, o Mark e o Patife estavam começando a ter uma notoriedade ali nos anos 2000, 2000 e pouco. Depois veio o Renato Cohen, Anderson Noyes, e todos esses caras tinham algo em comum. Eles, além de serem ótimos DJs, eles também começaram a se interessar por produção, alguns deles já eram produtores, e buscar por gravadoras, né? Só que nessa época as gravadoras aqui no Brasil, assim, o catálogo desses caras eram muito focados em música popular, né? O espaço para música eletrônica nessa época era muito menor, nem se compara com a notoriedade que tem hoje no mercado. E aí eu falei, bom, esses caras grandes aí de gravadoras, eles não estão dando muita atenção para dance music. Talvez seja a hora da gente empreender e fazer um investimento nessa galera que, além de bom DJ, também tem interesse pela produção, para a gente fazer um selo especializado. E com isso nasceu a URBR, que era a Underground Records Brasil. A gente fez mais ou menos uns 20 lançamentos musicais, 20 e poucos lançamentos musicais,
Foi meu Conseguimos primeiro na vinil. época. É, que legal, Foi meu Sandro. primeiro vinil. E com isso a gente vendeu ali na época, acredite se quiser, ali umas 200 mil cópias. Isso era Caramba. muita coisa para música eletrônica. E com isso a gente também conseguiu fazer uma coisa diferente. Nessa época, como os DJs ficava até meio escondido, né? Não tinha muita presença do DJ nessa Visibilidade. época. Por exemplo, a cabine do DJ era até escondida nessa época, não Ah, tinha palcos, não tinha, é. né, aquela coisa toda. Então isso também repercutia na indústria fonográfica com lançamentos musicais assim, escrito bem pequenininho o nome dos DJs, você nem sabia o nome de DJ, e a gente fez o contrário, falou, não, é a hora de pôr o DJ na capa. Foi quando a gente falou, pô, peraí, você é um cara que tem talento aí, cara, por que a gente não vai mostrar você? Vamos mostrar você, colocava o cara na capa do disco, e aí Você começou tinha uma quantos briga. anos quando você montou a RBR, a gravadora? A gravadora eu tinha 18 para 19 anos. Isso aí. E com isso foi um rebuliço muito legal, porque a FINAC não estava acostumada a receber gravadoras de música eletrônica, a Cultura, a Livraria Saraiva, a Submarino.com, no início ali das vendas online, e a gente conseguiu quebrar essa barreira. Só que eles falaram o seguinte pra gente, pô, mas você tem 2 discos aí, você tem 3 discos, é muito pouco, não tem como te pôr na prateleira. Falei, não, acredita, vai bombar, a música eletrônica é só o começo. A música eletrônica é a música do futuro. E a FINAC, pô, não tem como não vir junto com isso, vamos junto. E com isso a gente foi conseguindo espaço nas prateleiras e mostrar que o Brasil tinha muita música eletrônica. Eu costumo dizer, Sandro, que o timing, né, a ideia, o conceito da URBR é fantástica, mas o momentum, talvez se eu fosse um pouco mais persistente, hoje seria uma gravadora aí major, quem sabe? É. E com isso eu consegui reconhecimento em outros países também. Aí a gente conseguiu, Sandro, aí com uns 22 ali, eu já estava tocando já tinha tocado em 15, 20 países. Foi espetacular, assim, uns 3, 4 países da América do Sul, uns 15 países da Europa. Foi quase 20 países aí nisso aí. Só que aí, quando veio o Beatport, Sandro, acabou o físico, né? Não tinha mais CD, não tinha mais fita cassete, não tinha mais vinil. E eu meio que me perdi ali, porque eu tinha um amor também pelo físico, né? Então eu fiquei assim, onde está o dinheiro disso aí? Onde está o dinheiro da música? Foi quando o Sandro Horta fundou a DJ Com, que é uma das agências de DJs mais sólidas que o Brasil teve, e falou assim, Michel, você está com uma agenda cheia aí, da onde que vem esses shows, né? Eu estou montando uma agência, e eu queria falar com você, vamos bater um papo? Eu falei, pô, Sandro Horta, é um prazer falar com você, mas o que você quer falar comigo? Falei, cara, você é um vendedor. Eu falei, eu vendedor? Eu não sou vendedor, imagina, eu sou um DJ, enfim, amo música eletrônica e tô nessa. Ele falou, não, cara, ninguém te vende, você tem uma agenda lotada e eu queria te apresentar algumas ideias aí com a Ministry of Sound, com a Red Candy, com a Defected. Eu falei, nossa, Sandro, que Aí a gente demais começou isso. a trabalhar juntos, né? E aí eu falei, bom, o dinheiro ficou aonde? Porque nos CDs não estavam mais, nos vinis não estava mais, o dinheiro estava no show ao vivo. E a DJ Com veio no melhor momento na minha vida, porque nesse momento o Sandro Horta colocou na minha mão negócios muito bons, e com a minha facilidade, entre aspas, aí, enfim, de vender, de me relacionar com os promoters, com os donos de eventos, com festas, eu acho que a gente fez ali quase R$ 1 milhão. E mudou É, minha vida foi praticamente, legal. porque eu descobri através do Sandro que eu tinha capacidade de vender, né? Mas a gente, todo mundo é vendedor, né? Deixa eu É, te, deixa eu tentar e foi trazer isso. agora. A tua história é maravilhosa, né, Michel? E você inclusive, se atualiza muito. Então, eu queria roubar hoje nossa última aula, eu queria roubar a tua opinião, porque eu vou passar para você aqui, Michel, mais ou menos, o que a gente conversou durante essas aulas todas, né? Eu Uhum, peguei primeiro alguns artistas para mostrar que, no começo do curso, para mostrar que as coisas não acontecem de uma maneira muito rápida. Às vezes, quando a gente conhece o hit do artista, a gente acha que o artista nasceu ontem, mas não, ele tá uma história. Então, eu convidei vários artistas para falar isso no começo do curso, o Fancy Inc., a Aline Rocha, né, o próprio Diego Moura, artistas que têm 10, 15 anos de história e às vezes a gente acha que começou ontem. Depois a gente conversou um pouquinho com o Santi, porque o Santi ele é produtor, que é a primeira pergunta que eu quero te fazer, tá? A gente uhum, conversou com o Santi, que ele é um produtor, um músico, e a gente conversou com o Pique Schmidt, né? Seu grande amigo também, onde ele usa o engenheiro de som, né? uhum. Assim, tinha lá todas as quartas-feiras, ele passava o dia com esse engenheiro de som. Tentando mostrar aqui para os nossos alunos que se você de repente não tem um talento muito, muito grande na produção,
você pega o engenheiro, faz o trabalho com ele, né? E aí, logicamente, deve ser muito bom em outras coisas, porque às vezes um bom produtor é ruim de marketing, ou ruim de dinheiro, né? Das finanças. Uhum. Então. Minha pergunta para você passar aqui para os anos, você concorda com essa linha de raciocínio minha? Ou seja, se você não é um produtor exímio, você deve ser bom em outras áreas, então você não pode desanimar e aí procura um engenheiro de som para poder suprir essa tua... Concordo e vou te trazer a minha tese. É o seguinte, a Madonna ela não faz a música dela. A Madonna tem um produtor musical. E você comparar um cara que ama música, que quer ser DJ, né, consolidado, e ao mesmo tempo quer produzir, não dá pra gente comparar um engenheiro de áudio que fica 16 horas no estúdio, né, com um DJ talentoso, mas que quer ter os seus lançamentos, que produz ali 1, 2 horas por dia. Então, é extremamente normal. Infelizmente aqui no Brasil, ficou um pouco distorcido essa questão de você ter um produtor musical ou de você ter um engenheiro de áudio. Nada melhor do que você estar ao lado de especialistas. E ter um engenheiro de áudio, ter um produtor musical especialista nessa área, ele só vai melhorar a tua ideia. Então não tem problema nenhum você ter um engenheiro de áudio, um produtor musical. E a minha sugestão nesse caso é o seguinte, não custa nada. Hoje os maiores DJs da atualidade, eles começaram com um setup muito simples e muito barato. Eu te diria aí que começaram com um laptop e um fone de ouvido como esse que eu estou usando, que custa R$ 100. Então, ele pode sim começar as ideias, começar a entender como funciona aquele software, mas finalizar com alguém especialista na área, que no caso é um produtor musical ou um engenheiro de áudio. Quando você vai para a esfera de bandas, isso é totalmente normal. Tem um cara ali que é compositor, tem um cara ali que toca, tem um cara ali que faz um acorde, uma harmonia no synth, enfim. É super normal isso. Super normal. Inclusive, Sandro, eu acho que tá no DNA da música eletrônica, tá na genética da música eletrônica, essa concepção de colaboração. Então é super normal você começar uma ideia, ou ter uma ideia e sentar com alguém. É super normal. Legal. Michel, você que já teve gravadora, entende muito, a gente, na nossa área aqui, na nossa aula desse assunto, a gente entrevistou o Arthur, presidente da UNRPM, entrevistamos também o Thiago da Warner Chappell e tal. Agora, falando de agregadora, de gravadora, eu sou um artista que estou começando, né? Qual que é a tua sugestão? Tem várias perguntas, né, que eles perguntam assim lá pra gente. Eu mando 10 músicas de uma vez só, ou mando só 3 vezes o que acontece, depois eu mando mais 3. Eu mando 5 músicas que eu tenho para todas as gravadoras do mundo, ou não? Eu assino um contrato longo, ou não? Entendi. O que você daria de sugestões? A minha sugestão é o seguinte, Sandro. Primeiro, é importante o artista saber aonde ele quer chegar, né? Então, onde ele quer chegar? Ele quer estar nas paradas de sucesso? Então, ele precisa de gravadoras grandes, tá? Depois, se ele quer se especializar no Progressive House, ou no Deep House, ou no Tech House, ou no Techno, fazer uma lista no Excel com os 10 maiores labels de cada gênero. Então, qual que é o plano A? O plano A é o seguinte, não adianta chegar nessas gravadoras com uma música. E eu te digo por quê. Esses caras que já têm gravadoras muito sólidas, o tempo deles é muito precioso. E o custo deles investirem num artista de uma música só é altíssimo, porque eles têm uma equipe muito grande. Então, primeira coisa, quando você estiver consciente que você tem pelo menos 5 a 6 músicas muito legais, com feedbacks positivos, com DJs do seu nicho de mercado dando suporte, você estabelece as suas principais 10 gravadoras onde você quer chegar. Começa com a primeira, não deu certo, vai para a segunda, não deu certo, vai para a terceira, vai para a quarta. Uma hora você vai conseguir uma gravadora menorzinha, mas dentro do teu nicho, que vai te dar um pontapé inicial. Esse pontapé inicial pode ser construído com essa mesma gravadora, mais alguns releases, 2, 3, para você entender o flow, para você entender como funciona aquela gravadora menor. E com isso a tua música continua a melhorar. Depois disso, vai para uma gravadora maior, mediana, uma gravadora com mais notoriedade. E aí você vai entendendo como funciona a cabeça desses caras. E além de você não poder chegar nessas gravadoras com uma música só, é importante você estar preparado para o sucesso. O que significa estar preparado para o sucesso? Estar preparado para o sucesso é o seguinte, o que vem depois da sua grande
obra-prima? O que vem depois daquele lançamento que deu certo? Se você não estiver preparado para o que vem depois, ninguém vai pôr dinheiro em você, ninguém vai te fazer uma proposta financeira de fazer um trabalho com uma gravadora. Então, estar preparado para o sucesso é você realmente ter muitas músicas boas. E quando eu falo muitas músicas, 5, 6 é pouco. Chega a ser pouco. Mas também não cria um problema. O perfeccionismo na música não faz sentido. Vai testando, vai sentindo. Eu tenho certeza que se você seguir essa fórmula, em 5 anos você é um artista que pode talvez viver disso. Legal. Ao mesmo tempo que você falou sobre a importância das gravadoras, etc., em algum momento, se a gente não consegue alcançar essa gravadora que seja eficiente, Michel, a gente acaba tendo que talvez ir para agregadoras ou talvez ir para gravadoras que estão começando, assim como o artista, e que por isso depende muito que o artista faça um papel importante de ele mesmo fazer seu tráfego, posts, etc, 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 né? Hoje tem várias maneiras de marketing. Você concorda com essa importância também? Sim, Na linha do marketing, o que você pode dar de sugestão para a gente? sim, Um sim. artista está começando sempre, né? Sim, com certeza. Hoje é muito fácil você ter acesso às tecnologias que tem na internet. Então, se você partir para um caminho independente, é muito legal também. Por exemplo, fazer uma parceria com a NRPM ou fazer com o agregador Dito Music, enfim, CD Baby. Tem uma série de opções aí para fazer direto. E o mais legal de você fazer direto é você entender como funciona, né? O que é mandar uma master, o que é ter a capa na qualidade certa, qual que é o press release, você vai escrever sobre a música, o que você vai fazer de promoção. As plataformas hoje, como o Instagram, como o TikTok, como o Spotify, Facebook, YouTube, todas elas te dão infinitas possibilidades de crescer. A minha sugestão é que primeiro você tenha todas essas redes registradas com o seu nome. Independente se você vai atuar em todas ou não. Mas já registre o teu nome em todas para garantir o teu nome lá, né? Então, DJ ABC tá registrado já. Depois você pega e escreve sobre essa música. Se você começou agora, você vai falar o seguinte: por que eu fiz essa música? Qual que é o propósito dessa música? O que essa música quer passar de emoções? O que essa música fala na minha alma? E por que as pessoas devem ouvir essa música? Depois que você escreveu isso numa folha de papel, você deriva alguns conteúdos. Então você faz uma foto ouvindo a música, você faz um videozinho com um trecho da música, você convida algum amigo para te dar um feedback instantâneo, e com isso você vai ter aí, sei lá, 10, 15 materiais que vão contar uma história para as pessoas. As pessoas estão nas redes sociais porque elas querem socializar. Então, se você for um cara presente no Instagram, faça o Instagram muito bem. Se você for um cara presente no TikTok, faça o TikTok muito bem. Se você prefere fazer um negócio mais robusto, mais denso, um conteúdo mais técnico, vai para o YouTube. Mas não deixe de fazer, pelo menos, de alguma plataforma. E esse negócio que o mercado está saturado é uma grande bobeira. Porque só no Brasil o Instagram tem 70 milhões de usuários. O TikTok, onde estão as pessoas que vão ouvir a música do futuro daqui 5 anos, já é o aplicativo mais baixado do mundo. O Spotify lidera com muita tranquilidade o market share do streaming. Então, uma playlist ali também é fundamental. Enfim, todas as ideias são tem que rolar junto, Sandro. E se o cara não sabe, Sandro, é muito fácil ele entender o que os DJs de referência fazem. Né? Só uma observação para finalizar, e você ficar à vontade para uma outra questão, Sandro, é o seguinte: não existem, nunca vai existir dois artistas iguais. Então não adianta você querer simplesmente copiar a Anitta, porque você nunca vai ser a Anitta. Não adianta você querer copiar o Vintage Culture, porque você não vai ser o Vintage Culture. Não adianta você querer copiar o Alok, porque você não vai ser o Alok. Você vai ser outro artista e que pode ter inspiração de alguma coisa, mas tentar replicar a mesma fórmula, isso nunca existiu. Não tem como ter dois artistas iguais. Legal, perfeito. Um dos últimos temas, né, que a gente teve aqui é a questão, Michel, de agência. Quando é que você está pronto para entrar, né? Você que eu quero dizer assim, né? Nossos alunos aqui que estão começando. Quando é que eles estão prontos para realmente entrar numa agência, no teu ponto de vista?
né? E como eles devem, nesse momento de transição, até chegar numa agência forte, ter um nome grande, como é que eles devem abordar os contratantes, né? Também tem isso Beleza. que a gente falou também. O que que você Beleza. acha Bom, dos contratantes? começando pelas agências, Sandro, a música eletrônica no Brasil, ela está hoje, na verdade, na mão aí os lineups, né, que tem DJs, estão na mão aí de umas 5 agências de música, de agências, né? Então você tem agências um pouco mais comerciais, agências um pouco mais undergrounds, agências mais focadas em realização de eventos, agências mais focadas, sei lá, com um trabalho de management envolvido. Enfim, essas agências já têm ali os seus 40 DJs, os seus 50 DJs. Todos ali, eu acho que praticamente todos, já conseguiu uma pequena notoriedade. Não interessa se esse cara está ganhando muito ou pouco dinheiro, mas ele já tem uma certa notoriedade. E assim, o momento certo de você chegar numa agência é quando você percebe que tudo está tendo uma fricção, você está tendo feedbacks. Então você lançou uma música, alguns DJs tocaram. Você fez um trabalho em alguma região da sua cidade e as pessoas começaram a pedir um show seu. Pô, aquele DJ é legal, aquele DJ entrega algo diferente. Começou a ter pedido de show, pô, né, significa que está dando certo o que você está fazendo. E se não tiver tendo pedido de show, a minha sugestão é que você comece uma festa para 50 pessoas em algum bar da tua cidade, que você cria a tua oportunidade. As oportunidades existem, mas se elas não aparecerem, você pode criar a sua oportunidade. Inclusive, eu acho que o Sandro até convidou aqui o nosso amigo Eduardo Serena, e ele começou a Tribe lá com 100 pessoas na faculdade. Então é super normal, você não tem a tua festa para tocar, ninguém te contratou, você faz a tua própria festa. Mas enfim, esse é o momento de você procurar uma agência, quando você já tem essas reações positivas. Começa a ter um certo volume na tua demanda de trabalho. Antigamente você ficava ali o dia inteiro baixando música da internet, e hoje você de repente está lidando com uma situação que é telefone tocando, uma oportunidade ali que rolou, mas você não sabe como negociar, pessoas te bombardeando de mensagem ali na internet, enfim, aí começa a ter uma atração. A agência, ela é responsável, ela pode sim contribuir para alavancar a tua carreira, porque ela tem uma moeda de troca muito forte, que são os ativos dela, os artistas que ela tem. Então, eventualmente, você está numa agência num calibre menor, você pode participar de alguns lineups. Então, tem algumas facilidades? Tem. Mas eu costumo dizer que se você não fizer a tua lição de casa, a agência não vai fazer nada. Não vai fazer tanto sentido. Você tem que fazer a tua lição de casa. Você tem que fazer a tua lição de casa. E fazer a tua lição de casa é que nem frequentar uma escola. Se você não tem os livros, os cadernos e estudar, você não passa na prova. É a mesma coisa numa agência. E a segunda questão, Sandro, qual que era a segunda questão? Como abordar contratantes? A Contratantes. importância, por exemplo, você falou do Du, né? Cada contratante tem a sua característica, mas assim, o Du falou, eu dou muita atenção para SoundCloud. O outro não, eu gosto de ver muito o Spotify. Então, assim, qual que é a reação que você... Como você deve abordar, né? Tá, beleza. Bom, essa questão é muito, muito, muito importante porque ela pode definir para sempre o teu bem-estar na cadeia Uhum. produtiva. Por quê? Os donos de festas e os donos de clubes, não necessariamente, eles são pessoas muito bem formadas com educação. Então você tem que ter um tino, uma relação com esse cara muito híbrida, com muito respeito, porque você não sabe o que você vai encontrar lá do outro lado. E justamente porque existem muitos DJs para os mesmos números de clubes e festas. Então, como que você tem que fazer, na minha concepção, na minha humilde opinião e percepção? Primeiro, depois que você tem tudo isso meio que já bonitinho, né, apresentável, bons sets, todas as plataformas registradas, eventualmente uma dessas já com um pipoco, ou seja, com mais audiência, Tomar destaque. fazer um e-mail muito objetivo da seguinte forma: muito boa tarde, é um prazer falar com você, gostaria de falar com o diretor artístico para apresentar o meu trabalho. Aqui estão os meus sets, aqui estão os DJs que já tocaram minhas músicas, aqui está a minha playlist no Spotify, eu já toquei nessa festa, nesse clube, nesse lugar, e aqui segue um vídeo da minha última apresentação.
O seu feedback é essencial. Muito obrigado. Esse cara, ele recebe 100 e-mails por dia. Talvez ele não responda esse e-mail para você, mas não desanime. Na semana seguinte, depois de uma semana, você fala: olá, sem querer incomodar, mas você viu esse meu e-mail? Se o cara te responder, show de bola. Se ele não responder, vai para o próximo. Tem 1.500, 2.000 eventos para você falar. Não precisa só contar com aquele cara, com aquele cara, com aquele cara. Distribua o teu atendimento no máximo de opções possível. Então, abre um Excel, cidade, São Paulo, cliente tal, e-mail tal. E um por um. Um dia você vai começar um por dia. Um por dia, ao fim do ano, você vai ter 360 contratantes. Tá? Se você fizer um por dia. Ao final de um ano, se você conseguir 5%, você já tem aí 15 datas, mais de uma por mês. Só que leva tempo até lá. Você tem que começar hoje e construir o teu banco de relacionamentos. E não seja insistente. Esse cara recebe muitos e-mails, ele é muito assediado por agências, por DJs, por bookers, por DJs independentes. E talvez ele não te responda na primeira, mas na segunda, ou no mês que vem, você já vai ter um pouco mais de Tá. notoriedade e graças ao teu bom trabalho ele vai te retornar. Foi assim com todos os DJs da atualidade hoje. Então não tem como dar errado. Legal. Michel, então, pô, eu queria primeiro te agradecer muito por participar com a gente aqui. Imagina, Sam. O que eu queria te pedir, assim, se despedir finalmente, é, qual seria a tua sugestão para quem está começando? Ouça o Sandro Horta. Olha, para quem está começando, é importante dizer que muita gente quer viver de música e a música, a gente vê aí no mercado de música popular, por exemplo, muitas bandinhas, né, de bar que começa ali tocando voz e violão e um dia chega num palcão de um mega festival. Mas tudo isso tem uma história que tem que ser construída com boa música. Não se apegue a copiar a apresentação de ninguém. Faça a coisa espontaneamente para as pessoas se divertirem. Acredite no que você quer, mas nesse início, que é um início um pouco mais desafiador, até você ter uma consistência de dinheiro, tenha um trabalho paralelo para que as pressões financeiras não atrapalhem o teu intelecto e a tua hora de pensar no teu set ou na tua música. Tenha sempre muito respeito com todos. A partir do primeiro minuto que você entrar num clube ou numa festa, cumprimente a criança, cumprimente a hostess, cumprimente o técnico de som, cumprimente o teu produtor de palco, o teu residente, DJ residente. Sempre respeite o DJ anterior e posterior. Não é porque você é um DJ, sei lá, maior ou menor, que você deve ultrapassar demais aí ou perder horários. Seja muito pontual com a tua agenda e com os teus compromissos. Jamais perca um show porque você estendeu demais uma festa, um after hour, ou você bebeu demais, ou você se perdeu com uma mulher. A música é festa, mas a tua carreira não é uma festa. Tenha muita consciência de onde você está se relacionando, com quais DJs você está se relacionando. Crie o teu networking baseado na boa música, porque foi assim com os maiores artistas do mundo. Hoje você tem artistas ganhando milhões de dólares na música eletrônica porque a música tocou a alma das pessoas. Eu ouço muito dizer que aquele cara teve sorte, aquele cara teve costa quente, aquele cara teve dinheiro demais, o cara é milionário, o cara é muito bem relacionado. E, na verdade, nada disso é verdade. Porque se dinheiro fosse sucesso, quantos vintage Alok existiriam? Existiriam muito mais do que dois artistas nesse patamar. Então, dinheiro não é o sucesso, é o que você constrói. E a música fala por si. Um dia teve um artista que estourou uma música, chamava I Don't Know What to Do, do Ticos Groove, e eu perguntei para ele depois de uns 15 anos de carreira. De uns 15 anos de carreira, eu falei: Ticos, caramba, meu, qual que é a fórmula para acertar a música? Ele falou assim para mim: olha, Michel, você sabe que eu tô há muitos anos produzindo, né? Mas assim, é o povo que tem que gostar. É o público que tem que falar que é bom ou ruim, não sou eu nem você. E isso marcou muito para mim, Sandro. Então a música sempre em primeiro lugar. É muito simples se diferenciar hoje na música se você fizer algo de verdade, do seu coração. Se aquilo for bom para você, a chance de ser bom para os outros é muito grande. Acredite e seja persistente. A sorte, eu defino a sorte na música da seguinte forma: a sorte, ela é você tentar 1000 vezes até ouvir um sim.
Porque até você tá no momento certo, com a pessoa certa, na hora certa, leva muito tempo. Então a sorte, todo mundo tem a chance, contanto que a pessoa não desista e seja persistente. E sempre, né, Sandro, com respeito, educação, ninguém é melhor do que ninguém e todos têm talento. Não existe DJ melhor ou pior, porque todo mundo tem um talento. É só descobrir qual é o teu. Exatamente, lindo. O pessoal, inclusive, está falando aqui já no chat que várias dicas legais pra caramba. Michel, eu queria te agradecer de coração pelo teu tempo com a gente. Obrigado. Foi um prazer, A Sandro. gente está finalizando esse curso aí, estou muito feliz, foi um projeto de meses e meses de trabalho, Parabéns. mas a gente conseguiu aí, eu acho que um bom resultado, só convidados especialíssimos. Obrigado. Parabéns. Eu vou jogar aqui pro camarim e vou dar só um tchau final aqui. Senhoras e senhores, deixa eu falar. Tchau, Mi, obrigado. Tchau, tchau. É isso então, pessoal. Queria agradecer muito, 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 muito. Não sou bom de despedidas, mas esse é o nosso capítulo final do curso Como Ser um DJ de Sucesso do Música Cursos. Obrigado por tudo. Beijos.